Pessoal, então vamos lá. Ó, é o seguinte, nós estamos entrando na aula 7. Começamos hoje a aula 7, né? Bom dia. Semana que vem, estudo já do caule, estudo da folha, né? Já vou fechar caule e folha. Aí, só vai ficar faltando fisiologia vegetal. Fisiologia vegetal é rápida, tá? Pelos meus cálculos aqui, que eu estou trabalhando aqui, eu fecho fisiologia vegetal em 2 semanas. E aí eu já devo entregar para vocês, após a semana do saco cheio, a apostila 4. E aí é aquela parte mais rápida, né? Uma apostila mais fina, que a gente vai trabalhar com citologia e biotecnologia e fisiologia humana, tá bom? Então, nossas aulas vão até 4 de novembro, a gente consegue concluir todo o conteúdo com tranquilidade, tá? Sem problema. Beleza? Biologia vai dar tranquilo. E aí depois, eu falei ontem com a Marina, a gente vai ter umas semanas de revisões, mesmo depois que acabarem as aulas, nós não vamos deixar vocês na mão, tá bom? Vamos seguindo aí o fluxo aí, algumas semanas de revisões até janeiro para vocês, tá bom? Tamo junto. Vamos lá, gente. Apresentando então aqui, tá? Deixa eu apresentar aqui então a nossa tela aqui para a gente começar. Estudo da raiz. Eu gostaria que alguém, se pudesse aí abrir o áudio e falar, professor, tá aparecendo a tela para a gente aqui, tá tudo certo. Se alguém conseguir fazer isso para mim, eu agradeço. Tudo ok? Não estou enxergando ninguém, hein? Tudo certo, Pro. Fechou, obrigado. Vamos lá. Pessoal, estudo da raiz, ó, muito fácil. Gente, essa matéria é muito fácil, é fácil demais da conta, tá? E detalhe, ela é muito parecida com o caule. Estudo do caule e estudo da raiz são muito, 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 muito parecidos, né? É óbvio que os tipos são totalmente diferentes, tá? E quando eu olho para uma imagem dessa aqui, que é a mesma imagem que está aí na tua apostila, né? Esquece um pouquinho. Ela é uma imagem que está representando nitidamente o que vem a ser uma raiz. Antes de mais nada, né, a raiz, todo mundo sabe, ela tem várias funções. Uma das principais funções da raiz, olha lá, ó, é a fixação do vegetal no solo. Ok. Tanto que quem assistiu a aula gravada de hoje, eu até comentei que no caso da semente, a primeira parte que surge do embrião da semente, a primeira parte a sair da semente, é a radícula, né, que vai dar origem à raiz, para ela poder se implantar, se fixar. Essa é a primeira função. A segunda função da raiz, olha lá, é a absorção de nutrientes. Beleza? Então eu gostaria que você já fosse lá em cima da apostila, lá onde está a raiz, funções da raiz, as duas funções importantes. Fixação, correto? Ele vai fixar o solo em algum suporte, ou mais predominantemente no solo. E a segunda função, a absorção de nutrientes. Quando eu falo em nutrientes, eu falo de água e falo de sais minerais. Pronto. Fixação e absorção de nutrientes. Beleza. Vou fazer o seguinte. Vocês estão percebendo que na apostila você tem uma imagem, não é isso? E dessa imagem tem alguns dizeres escritos. Olha lá, ó. Partes da raiz. Vocês estão vendo aí partes da raiz. Pode ver que as partes das raízes estão exatamente nessa imagem aqui. Então vamos fazer o seguinte. Antes de qualquer coisa, vamos olhar para esse desenho e vou dar o nome de cada uma das partes. Vamos lá, todo mundo junto. Essa número 1, tá? Você pode ver aí, ó, ela é uma proteção. Ela protege a ponta da raiz, tá? Já vou dar o nome da ponta da raiz. Então já põe lá para mim. Essa número 1 aqui a gente chama de coifa. Ou você também pode chamar de calíptra, correto? Professor, quem é que tem coifa, quem é que tem calíptra? Todas as raízes. Não copie agora o que eu vou te dizer, mas a coifa, como ela protege a ponta da raiz, ela protege contra a penetração da raiz, né, no solo. Ela vai protegendo a ponta da raiz. Daqui a pouco você vai ver que a ponta da raiz chama-se gema apical, mas segura. Então a coifa ela protege. Não copia nada não, só escuta. Professor, mas todas as raízes têm coifa? Todas. Inclusive, pessoal, inclusive planta aquática. Aí você fala, mas planta aquática, Vitória Régia vai ter coifa na ponta da raiz, afinal de contas a planta aquática ela não penetra em solo, ela está ali bloiando, ali flutuando. Bom, gente, não se esqueça que, por exemplo, quando você fala em planta aquática, a planta aquática ela está no ambiente aquático onde é rico em bactérias. Então a coifa, nesse caso, nas plantas aquáticas, ela vai servir para proteger a ponta da raiz contra micro-organismos. Essa vai ser a finalidade dela. Quem é a ponta da raiz? É a número 2, tá? Vamos colocar aqui, ó. A número 2 é a ponta da raiz. A ponta da raiz a gente chama de gema apical, correto? Gema apical. E já vou avisar logo, gente. Gema apical não é só na ponta da raiz, é na ponta do caule. Vamos falar direitinho. Extremidade da raiz, extremidade do caule. Então a gema apical fica tanto na extremidade da raiz quanto na extremidade do caule. Já já você vai preencher os espaços ali, relaxa. Vamos para a figura. O 3 é uma zona de alongamento. A gente chama o 3 de zona lisa, certo? Ela ajuda a alongar a raiz quando ela está crescendo. Então põe lá número 3, zona lisa.
O 4 é uma zona cheia de pelos. A gente chama esse 4 de zona pilífera, riquíssima em pelos, que ajuda a absorção. Já já você vai anotar a função. E o número 5 é uma outra zona que a gente chama de zona suberosa. Esse é o nome. Essa zona suberosa aqui, ela é uma zona de transição. Aqui em cima fica o caule, aqui embaixo fica a raiz. Então, a transição entre o caule e a raiz a gente chama de zona suberosa. Então, vamos lá, sem correria. Número 1 é a coifa eucalíptera, número 2 é a gema apical, número 3 é a zona lisa, número 4 é a zona pilífera e o número 5 é a zona suberosa. Tá, já demos o nome para tudo. Agora vamos definir para que serve cada um desses itens aí. Pessoal, se estiver rápido, abre o áudio e fala, professor, vai mais devagar aí. Porque eu não estou vendo vocês aí, então não sei se vocês estão escrevendo algo no chat. Então vamos lá, galera, todo mundo junto. Partes da raiz. Vamos agora preencher esses espaços todinhos aí. Vamos começar. Vamos começar de cima para baixo. Primeiro é a zona suberosa. Aí, eu já falei para você, olha lá em cima no desenho. A zona suberosa é uma zona de transição. É uma zona de transição entre quem e quem? Entre o caule que está em cima e a raiz que está embaixo. Então escreve lá. Região de transição. Transição entre o caule e a raiz. Desce um pouco mais, vamos nessa regiãozinha aqui chamada de zona pilífera. É uma zona que está cheia de pelos. Então ela promove a absorção. Então uma região onde vai ocorrer a absorção, certo? Na raiz, é essa zona chamada zona pilífera. Beleza, galera? Vamos lá. São responsáveis pela absorção do quê? Água e sais minerais. Para quem não lembra, gente, se você quiser colocar na frente aí, ó, de água e sais minerais, escrevam água e sais minerais, abram um parênteses na frente dessa frase e escreva, por favor, seiva bruta. Certo? Água e sais minerais, nós estamos falando de seiva bruta. Pronto, fechou. E são originados da epiderme. Vocês vão ver daqui a pouquinho, vou até adiantar já, né? Olha só que imagem bacaninha aqui, ó. Daqui a pouquinho. Isso aqui, ó, é um pelinho, correto? Ele vem dessa camadinha aqui, tá? Olha lá, eu tô acompanhando com vocês aqui, ó. Essa camadinha aqui é quem reveste a raiz. A gente chama de epiderme, correto? Então, o pelo absorvente da zona pilífera vem da epiderme. Já já a gente vai voltar nessa imagem. Vamos lá. Então, zona pilífera promove a absorção de nutrientes, são responsáveis pela absorção de água e sais minerais e são originados da epiderme. Fechou. Lembrando que epiderme, se você já quiser colocar aí, por favor, apesar que eu já disse isso anteriormente, mas marca lá, epiderme, pessoal, é tecido vivo, tá bom? Não se esqueça. Abre um parênteses e já coloca que epiderme é tecido vivo. Geralmente é verde, não é regra, mas geralmente é verde. Chegamos agora na zona lisa, essa de baixo aqui, ó. Essa zona lisa é uma zona em que as células elas começam a se alongar. Olha aí, ó, estou circulando ela. Ó. Essa é a zona lisa. A zona lisa é uma zona de crescimento. Ela também é uma zona de crescimento. Ela promove o alongamento da raiz. E aí temos essa parte pintadinha de amarelo, que agora eu estou pintando de vermelhinho. Olha aqui, ó, agora eu estou pintando de vermelhinho. Essa aqui é chamada de coifa, correto? Coifa, vai na frente da palavra coifa e não esquece de colocar o outro nome, calíptra. Você pode chamar de coifa ou você pode chamar de calíptra. Protege o meristema apical. Meristema apical vai embaixo da palavra meristema e escreva gema. Embaixo da palavra meristema, escreva gema. Já já eu vou falar da palavra meristema. Meristema apical, gema apical. Contra danos durante a penetração no solo. Então a finalidade da coifa é isso, é proteger a ponta da raiz. Professor, troca de nome, gema apical. Professor, troca de nome, meristema apical. Então meristema apical, gema apical, ou ponta da raiz, como vulgarmente a gente chama, fica na extremidade da raiz. Agora vamos fazer o seguinte, nós já temos aí as definições da raiz, legal. O que eu preciso fazer com vocês é o seguinte, toda questão de vestibular, que você ouvir essa palavra aqui, ó, pode colocar no rodapé se você quiser. Toda vez que você ouvir a palavra meristema, galera, ó, é crescimento, certo? Mas, professor, como é que ocorre crescimento? São células que estão sempre em crescimento. São células que realizam, olha lá, ó, aquilo que nós chamamos de divisão celular. E a divisão celular, para quem não se lembra, nós estamos falando de
Mitose. Mitose. Lembra, galera? Mitose é uma divisão celular que são formadas duas células geneticamente iguais. Isso é mitose. Então, no meristema estão constantemente ocorrendo mitose, 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 multiplicação, 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 para que as células possam se multiplicar e o tecido cresça. Correto? Isso é meristema. Agora, olha lá. Ah, professor, por que não pode ser meiose? Gente, meiose é para formar o quê? Vamos lembrar. Aqui nas plantas, meiose é para formar esporos. Em nós animais, meiose é para formar gametas. Certo? Mitose forma células geneticamente iguais. Isso é meristema. Bom, gente, olha só que legal que eu fiz, ó. Debaixo dessa imagem aqui, tá? Eu sei que você colocou no rodapé, tá? Foi intencional ter falado isso para você, mas olha embaixo dessa imagem. Olha a frase que eu coloquei, ó. As plantas apresentam células meristemáticas, que possuem grande capacidade de divisão celular por mitose. Beleza? Grifa aí. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. E já vou avisar logo uma coisa. Quando eu entrar nessa aula agora, nesse exato momento, eu estou dando aula de raiz e estou dando aula de caule. Você vai ver que as estruturas da raiz são as mesmas do caule. As mesmas, as mesmas. Então vai ficar fácil. Professor, quantos meristemas existem? 2. Um é chamado de meristema primário, outro é chamado de meristema secundário. Tá? Queria que você, por gentileza, agora, por favor, antes de continuar a aula, vá no verso da sua apostila, tá? Vai lá no verso da apostila, e aí você vai fazer uma pequena observação para mim, por favor, para que a gente possa continuar, porque isso vai fazer uma diferença legal nas nossas aulas daqui para frente. Tá, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, que eu vou precisar de um espaçozinho aqui para escrever para vocês. Se estiver rápido, você fala aí. Pessoal, olha só. Como eu acabei de dizer para você, existem dois meristemas. Existe o meristema, tá aqui, ó. Meristema. O meristema é um tecido de crescimento. Foi isso que eu disse para você. É um tecido de crescimento. Então já põe lá para mim. Título, vai. Lá no verso. Meristema. É um tecido de crescimento. Beleza. Só escreve a palavra meristema. Agora que você escreveu a palavra meristema, existem dois tipos de meristema. Dois tipos. O meristema ele pode ser primário. O meristema ele pode ser primário. Vou até dar um espaço. Ou ele pode ser secundário. Ou ele é primário ou ele é secundário. Professor, o que é o meristema primário? Meristema primário é aquele meristema que promove crescimento longitudinal. Ou ele vai crescer para cima, caule, ou ele vai crescer para baixo, raiz. É crescimento longitudinal, é crescimento em comprimento, tá? Você pode usar nos vestibulares a palavra longitudinal, você pode usar a palavra comprimento. Então, quando a planta cresce em comprimento ou longitudinal, é crescimento primário. Professor, o que é secundário? O secundário é o crescimento em espessura. Espessura. Correto? Espessura. Professor, quem tem crescimento primário? Primário. Todas as plantas. Pessoal, eu disse todas. Eu vou repetir. Todas. Todas. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Eu disse todas, sem exceção. Então, toda planta, ela cresce para cima e cresce para baixo. Crescimento longitudinal. Toda planta. Professor, quem tem meristema secundário? Ah, agora mudou. Agora mudou. O crescimento secundário, você só vai encontrar em dois grupos. Quem são? As gimnospermas, certo? Pinheiro, todo crescimento engrossa, certo? Toda gimnosperma engrossa. Pode ver que o caule de gimnosperma é grossa. E apenas as plantas eudicotiledôneas. Eudicotiledôneas. Já falei na aula de hoje, quem assistiu a aula gravada, ainda tem vestibular que usa muito a palavra dicotiledônea. Pode considerar. Então, gente, as únicas plantas que crescem em espessura, ou seja, elas engrossam, são as gimnospermas e as eudicotiledôneas. Se eu fosse você, eu pegaria depois disso que você fez, fazia um resuminho legal e, ó, pá, prega na geladeira. Beleza? Então, o meristema é mitose. As células vão crescer em altura primário, todas, né, ou para baixo raiz, e secundário, em grossura, né, espessura, só gímino e eudicotiledônea. Tudo bem? É a primeira coisa que a gente precisa saber para poder continuar a aula. Eu vou avançar. Se eu tiver rápido, você fala, professor, pode ligar o áudio, tá? Volta um pouquinho que eu vou terminar de copiar. Então, vamos lá. Tá? Sem pressa, estamos na boa aqui.
Bom, agora vamos lá. Olha o que eu vou fazer agora. Eu preciso que você olhe para mim aqui na webcam para você entender. Olha para mim. Pessoal, olha só. Imagine que essa caneta que está na minha mão é uma raiz. Todo mundo entendeu, certo? É uma raiz. Eu peguei uma raiz de mandioca, estou dando um exemplo. Eu peguei essa raiz de mandioca, peguei uma faca, olha para mim, e fiz isso aqui, ó. Fiz um corte transversal. Quando eu cortei transversalmente, olha o que eu fiz, ó. Olha o que eu fiz. Eu cortei, ó. Virei para você. Galera, olha aqui, ó. Você está vendo agora a raiz cortada. Essa é a imagem da raiz, tá? Microscopicamente, depois que é feito um corte transversal. Então, só para você entender, ó, olha aqui, ó, tá? Foi feito um corte transversal. Então, essa aqui é a raiz cortada transversalmente. Tá, então, tanto essa quanto essa. Então, eu vou falar agora de meristema primário. Professor, quem tem meristema primário? Todas as plantas. Todas, sem nenhuma exceção. Ok. Então, ó, dá uma lida para mim, por favor, né? Depois que está escrito o meristema primário da raiz. Dá uma olhada no que eu escrevi para você. Olha lá, grifa. Promove crescimento em comprimento. Tanto em raiz quanto caule. Pode escrever isso. Tanto em raiz quanto caule. Mas, professor, você está dando aula de raiz. Eu sei. Mas o meristema primário ocorre tanto em raiz quanto caule. O que eu estou te falando aqui agora serve para a raiz e serve para o caule. Então, vai lá. Preciso que você me acompanhe. Professor, mas essa raiz é de mono ou é de dicotiledônia? Ela é de monocotiledônia. E essa aqui é de eudicotiledônia. Mas como é que você sabe, professor? Gente, monocotiledônia, os vasos condutores são todos desorganizados. Você quer ver, ó? Quer ver, ó? Fica com calma aqui comigo. Ó, olha isso aqui em azul, ó. Tô pintando ele, ó. Tudo que eu tô pintando aqui, ó, em azulzinho, tá em azul, né? Essa parte azul eu pintei. Essa parte azul, ela é mais interna. É o xilema. Essa parte azul que eu estou pintando é interna, é xilema. A parte azul é interna, é xilema. Tudo que está em azul é xilema. Agora, olha essa parte rosa aqui, ó. Ela está mais para fora. A rosa está mais para fora. A rosa está mais para fora. Então, o número 3 que está mais para fora é o floema. Então, mais uma vez. Professor, quem que é esse azul? Xilema. Rosa, floema. Rosa, floema. Azul, xilema. Então, galera, ó, tem xilema no meio, tem floema no meio, né? Assim, mais interno na raiz. Tem xilema na borda, tem floema na borda. Está tudo desorganizado. Xilema está espalhado para todo lado e floema está espalhado para todo lado. Diferente dessa. Dá uma olhada no número 1 aqui, ó. Depois você copia, relaxa. Quando você olha aqui no número 1, dá uma olhada aqui no número 1, ó. Você pode perceber que aqui no número 1 não é para copiar, é só o xilema. O xilema, ó, xilema, 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 xilema. O xilema só está no meio. Agora, na borda, floema, borda, floema, borda, floema, borda, floema, borda, floema. O floema só está na borda. Então, você percebe que essa raiz ela é organizada. Floema na borda, xilema no meio. Então, é eudicotiledônia. Essa é toda desorganizada. Então, ela é monocotiledônia. Tá? Faz um favorzinho para mim. Vai na próxima página. Vira a tua página 78, vem nessa imagem. Já já eu volto para preencher ali. Preciso que você volte, venha nessa imagem, todo mundo. Vira a tua folha, venha nessa imagem e vamos lá. Tá vendo esse tecido verde aqui, ó? Esse tecido verde é o tecido que reveste. A gente chama de epiderme. Ok. O número 2 você já colocou o nome. O número 2 é o xilema. Lembrando que xilema tem outro nome, nunca se esqueça. Lenho. O 3 é o floema. Lembrando que floema tem outro nome, nunca se esqueça. Liber. Professor, quem que é esse número 4? Gente, esse número 4 é toda essa parte amarela aqui que você está vendo. Toda essa parte amarela. Toda essa parte amarela, que é o número 4 aqui, tá? Você dá um nome padrão, que é córtex. Mas vai ter vestibular que não vai estar escrito córtex. Vai ter vestibular que vai estar escrito isso aqui, ó. Parênquima cortical. Vou colocar aqui, ó. Parênquima cortical. Tem outro nome, professor? Sacanagem. Tem outro nome. Você também chama de meristema fundamental. Meristema fundamental. Então, o número 4, que está tudo pintado em amarelo aí, ó. Tudo pintado em amarelo. Toda essa imagem amarela que você está vendo, você pode chamar de córtex. Você pode chamar de meristema fundamental. Você pode chamar de parênquima cortical. É o mesmo nome. Beleza. Tranquilos? Então vai lá, enquanto você está copiando. Número 1 é epiderme. Número 2 é o xilema, que é mais interno.
Número 3 é o floema, que é o mais externo. Número 4 é o córtex, ou parênquima cortical, o meristema fundamental. E agora sim, cuidado. Se você tiver uma caneta, eu gostaria que você fizesse o que eu vou fazer. 4 não, 5. Olha o 5. O 5 é essa divisão. Tá vendo? O 5 é essa divisão. Ó, é essa divisão. Fica olhando. É essa divisão. Professor, mas ele está dividindo quem de quem? Ele está dividindo o azul do rosa. Vamos falar direito. Ele está dividindo o xilema do floema, certo? Como é meristema primário, eu chamo de procâmbio, certo? Eu chamo de procâmbio. Então, número 5 é chamado de procâmbio. Tá certo, pessoal? Procâmbio. Anota isso para mim. Procâmbio. Tá legal. Certinho? Só um minutinho, que eu já vou retornar aqui. Procâmbio. Agora eu vou pedir para você, por gentileza, voltar na página anterior, que daí eu já vou dar um tempinho para você copiar. Volta lá na página anterior, beleza? Deixa eu ver se eu consigo colocar um esqueminha aí para vocês. Só um minutinho. Rapidão. Um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma tela, que eu quero mostrar um negócio para vocês. Tá, deixa eu jogar. No final da aula eu posso seguir. Senão vai atrapalhar vocês aí. Beleza, gente, vamos continuar. Tá, vamos voltar lá atrás? Beleza? Voltar para frente não dá, né? Mas vamos lá. Volta lá. Meristema primário da raiz. Foi. Promove crescimento e comprimento. Fechou. Promove crescimento e comprimento. Vamos preencher. Epiderme. Gostaria que todo mundo fosse na frente da palavra epiderme e colocasse assim, tecido vivo. Vai. Vai na frente da palavra epiderme e coloca para mim tecido vivo. A epiderme, tá? A epiderme, vou pegar uma imagem aqui, essa verdinha, ó. A epiderme é o seguinte, gente, ó, olha lá, ó. É em verdinho, né? A epiderme tem várias células. Opa, desculpa, apertei errado. A epiderme tem várias célulazinhas. Uma do ladinho. Opa, não tá aqui, tá aqui, agora foi. Uma do ladinho da outra. Olha aqui, ó. É uma célulazinha, uma do ladinho da outra. Fica olhando, ó. As células da epiderme são unidas e uma do lado da outra. Professor, fala direito. Como assim uma do lado da outra? Você diz que elas são justapostas. Vamos preencher, vai. Epiderme, constituída por uma única camada de células, grifa camada de células, e em cima de camada de células você escreve essa palavra, ó, justapostas. Justapostas. Originadas da, aí você põe assim, ó, protoderme. Originadas da protoderme. Professor, o que é protoderme? Protoderme, tá? São células embrionárias. Então, as células embrionárias, chamadas protoderme, né, as células do embrião, vão dar origem à epiderme. Então, eu vou ler. Como é que ficou? Constituído por uma única camada de células. Quando você grifou camada de células, você colocou em cima a palavra justapostas. Originadas da protoderme. Então, escreve a palavra protoderme. Suas células são intimamente unidas entre si. Certo? Então, essa camada de células unidas são células justapostas. Galera, é igual tecido epitelial quando eu dei para vocês. Eu usei essa palavra justapostas. Vamos agora, todo mundo, para meristema fundamental. Olha lá embaixo do meu desenho, ó. É o número 4. Para de ler na apostila. Olha para a figura. Quem que é o 4? Córtex. Outro nome, parênquima cortical. Outro nome, meristema fundamental. O 4 é toda essa parte amarela. São células de preenchimento. Então, o meristema fundamental origina o córtex. Escreve a palavra córtex. Beleza, galera? É constituído por parênquimas. É constituído por parênquimas e por tecidos de, coloca lá, condução. Você pode ver que toda nessa parte amarela tem xilema e floema, tecidos de condução. Certo? Então, no córtex tem células de preenchimento chamado parênquima e tecidos de condução, xilema e floema. Gostaria que você fizesse o seguinte, se você quiser colocar aí no rodapé da tua apostila, faz uma pequena observaçãozinha para mim, pessoal. Uma pequena observaçãozinha. Parênquima, tá? Aí eu queria que você passasse o marca-texto. Daqui para frente, qualquer vez que você ouvir a palavra parênquima é tecido de preenchimento. Todas as células que preenchem algo, né, no vegetal, você chama de parênquima. Preencheu a região, é parênquima, tecido de preenchimento.
Beleza? Então vai lá, parênquima, 2 pontos, tecido de preenchimento. É isso aí, galera. Tá na boa? Tranquilos? Vou descer a lenha aqui então. Vamos lá. Tecido de preenchimento. Bom, vamos continuar. Esse aqui é o meristema primário. Volta lá na tua figurinha, beleza? E olha que massa que eu coloquei, ó. Acho que você já leu lá, ó. Lembra que eu falei, galera, olha para essa figura e olha para outra. A eudicotiledônia é organizada, a monocotiledônia é bagunçada, é difusa. Então lê lá em cima, ó. Meristema primário da raiz monocotiledônia, lá em cima, você virou a folha. Lê. Na raiz das monocotiledôneas, os feixes vasculares dispõem-se, grifa, difusamente. Professor, o que é difusamente? Abre um parênteses. Desorganizadamente. Desorganizadamente. Então, elas são desorganizadas. Professor, dá um exemplo de uma planta monocotiledônea. Ô, galera, vimos semana passada, lembra? Monocotiledônia é angiosperma. A angiosperma é dividida em monocotiledônia e eudicotiledônia. As monocotiledôneas são mais simples. Mas põe para mim, ó, monocotiledônia. Vai lá. Arroz é monocotiledônia. Lembra? Cebolinha é uma monocotiledônia. Cana-de-açúcar é monocotiledônia, etc. Então, só para a gente lembrar. Angiosperma. Beleza? Tá, vamos lá agora. Meristema primário, hein? Crescimento longitudinal, comprimento. O avião resolveu passar aqui agora, mas tudo bem. Vai lá, galerinha. Vamos continuar. Meristema primário, eudicotiledônia. Lê comigo aí, ó. Vai. Na raiz das eudicotiledônia, vai ter vestibular que vai usar ainda dicotiledônia, já te falei isso 1 milhão de vezes. Os feixes vasculares dispõem-se formando um círculo ao redor da medula. Medula é o miolo, né? Sendo o floema mais externo, olha o desenho, ó, o floema número 2, ele fica para fora, mais para fora. E o xilema mais interno, número 3. Eu vou te dar 1 minuto, por favor, preenche para mim agora o 3, o 4 e o 5. Vai. Você tem 1 minutinho para preencher o 3, o 4 e o 5. Manda ver. Deixa eu ver que horas são aqui, que eu estou meio perdido no horário. Vamos lá. 8h35. Tranquilo. Tranquilo. Beleza, gente? O número 1 já está pronto, é o xilema, ele é mais interno. O número 2 é o floema, está mais para fora, legal. Vai lá, 3, 4, 5. 20 segundos, 20 segundos. Já deu, né? Nossa, que 20 segundos rápido, pessoal. Mas vamos lá, galera. Não tem como errar, ele é igual a mono. Pessoal, quem que é o número 3, ó? O 3 é aquele que está separando o xilema do floema, certo? Como é meristema primário, eu não uso a palavra câmbio, tá? A não ser que eu escreva câmbio primário. Tudo bem, eu posso escrever câmbio primário. Ou procâmbio. Procâmbio, o primeiro câmbio. Galera, uma curiosidade para você, até para você não errar. Você sabe que o carro, né? O carro ele tem câmbio, não tem câmbio? Você tem a marcha, né? Do câmbio. Para que serve o câmbio do carro? Para trocar marcha, troca. Então, ó, não tem esse acento que eu coloquei circunflexo no procâmbio, não, eu escrevi errado. Gente, então o procâmbio, tá? Ele serve para trocar. Mas, professor, trocar o quê? Tá? Deixa eu voltar aqui. Ele serve para trocar, oh, meu Deus, aí. Trocar o xilema do floema. Ele separa o xilema do floema. Então tá aqui, ó. Procâmbio, primeira troca. Ele deixa o xilema para dentro, floema para fora. O 4 é o tecido de preenchimento. Professor, o que eu coloco? Aí é com você. Você pode colocar meristema fundamental, você pode colocar parênquima cortical, ou você pode colocar simplesmente, que é o que mais cai no vestibular, a palavra córtex. Tá joia? Sem problema. E o 5, todo mundo já sabe o que é a epiderme. Então, lembrando, gente, eu peguei essa raiz que você está vendo aqui, ó, vou fazer uma imagem 3D aqui, olha lá, ó, e cortei a raiz, certinho? Então, eu estou vendo a imagem microscópica. Até vou aproveitar e falar uma coisa. Eu dei aula de pseudofruto hoje, né? Eu te falei que a gente come a rodela do abacaxi, não é isso? Correto? Quer ver que legal agora? Agora vai fazer sentido, ó. Quando você chupa a rodela do abacaxi, gente, você sabe que essa parte do meio do abacaxi, da rodela do abacaxi, quando você vai chupar, ela é dura, não é? Vocês concordam comigo que ela é dura, certo? Sabe o que tem aqui no meio? Xilema. Sabe o que tem aqui na borda? Floema. Então, quando eu como a rodela do abacaxi, né, o que eu como, na verdade, é essa região onde está F aqui, que é o floema. Aí você fala, agora faz sentido, professor, porque floema transporta seiva elaborada. Você concorda? Seiva elaborada é a glicídia, carboidrato, é açúcar. Então, quando eu como a rodela do abacaxi, né, lembra que o abacaxi é um caule expandido, que assistiu a aula de pseudofruto, eu te contei. É um caule expandido. Então, a borda do abacaxi é rica em floema, está cheio de açúcar, por isso que a borda é doce. O xilema, ele é duro.
Ele é duro, ele conduz água, sal mineral, ele praticamente não tem açúcar. Então agora faz sentido você entender a rodela do abacaxi, que é um caule expandido. Beleza? Mas, professor, você está dando aula de raiz. Gente, a estrutura da raiz é a mesma do caule. Fechou? Joia, vamos lá. Desce agora um pouquinho, percursos da água na raiz. Tá, vamos falar do percurso da água na raiz. Eu preciso do seguinte, antes de continuar a falar de percursos da água na raiz, tá? Oh, meu Deus, apertei errado de novo aqui. É que esse meu mousezinho ele é bem pequenininho. Tá, olha o que eu vou fazer aqui agora. Qualquer coisa, você, por favor, me chame. Vamos pegar aqui a canetinha. Pessoal, olha só. Isso que eu estou pintando aqui, que está todo mundo vendo, tá vendo aqui? Isso aqui é um pelinho absorvente, correto? Então, eu peguei essa raiz aqui e fiz um cortezinho para você entender. Isso que eu estou pintando aqui, ó, é a epiderme. Essa é a epiderme. Olha lá que massa, ó. Toda essa é a epiderme. Então, o pelo, ele vem da epiderme. Beleza. O pelo, ele vem da epiderme. Apesar de não estar desenhado aqui, ó, aqui eu teria um pelinho absorvente, aqui eu teria outro pelinho absorvente. São vários pelinhos absorventes que eu vou encontrar na raiz. Tá legal, então? E eles são derivados da epiderme. Agora, olha só, eu preciso que você acompanhe aqui. Gente, foca aqui, não copia nada. Se eu pegar depois da epiderme até essa camadinha aqui que eu estou pintando, tá vendo, ó? Até essa camadinha, eu chamo isso de córtex. Professor, dá outro nome, meristema fundamental. Professor, dá outro nome, tá? Parênquima cortical. Essa que eu acabei de pintar é a última camada do córtex. A última camada do córtex chama-se endoderme. Então, por favor, todo mundo, vai embaixo dessa imagem aí da apostila. Embaixo dessa imagem. Olha a frase que eu coloquei lá, lê lá comigo. A camada mais interna do córtex, grifa para mim, a camada mais interna do córtex é a endoderme. Escreve esse nome. Eu circulei ali, ó. Endoderme. É constituída por células bem unidas entre si, com reforços especiais na parede. Então, ele é bem resistente. É a endoderme. Tá, vamos voltar para a imagem. Professor, o que vem depois da endoderme? Bom, depois da endoderme, vai acompanhando. Vem essa camadinha aqui, ó. Essa camada que você está vendo aqui, a gente chama de periciclo. Periciclo origina, escreve aí, origina raízes secundárias. Origina raízes secundárias. Escreve. Origina raízes secundárias. Já já eu vou te mostrar o lance das raízes secundárias, você vai entender como é que é formado. Origina raízes secundárias. Aqui é o vaso lenhoso, tá vendo? Professor, quem é o vaso lenhoso? Ué, é o xilema, lenho ou xilema, correto? A imagem não está mostrando, essa aqui não está mostrando, mas o floema, ele estaria mais ou menos nessa área aqui, ó. Se você quiser fazer um desenho aí, você pode fazer, ó, né? Tá? O floema, ele é mais externo, então esse aqui seria o floema, não está desenhado. Belezinha? Aqui existe o miolo, mas não vamos falar miolo, né? Você pode falar cilindro central, ou você pode chamar de medula. Para a gente entender, seria o miolo. Daqui a pouco eu vou fazer um desenho aqui e você vai dar o nome de cada parte sozinho. Bom, então vamos lá. Você tem a epiderme, você tem o córtex, a última camada do córtex é a endoderme, atrás da endoderme tem o periciclo, beleza? Aqui está o xilema, pedi para você desenhar o floema, e aqui o cilindro central, medula. Até aí tá tranquilo. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou mudar a cor, vou colocar uma cor mais escura para você entender algo. Gente do céu, se tiver rápido, você fala. Lá em cima você escreveu que o periciclo origina a raiz secundária. Já vou te explicar o que é a raiz secundária. Você vê o título que eu coloquei para essa imagem? Dá uma olhada lá no título, ó. Percurso da água na raiz. Então vamos lá. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou fazer agora. A água, ela tem dois caminhos. Ela pode entrar pelo pelo absorvente, fica olhando, e atravessar as células até chegar no xilema. Você viu aqui? Atravessar as células. A gente chama isso de simplasto. Eu preciso que você grife isso. Simplasto. Já vou te explicar o que é simplasto. Essa é a primeira maneira. Aqui tem um problema, viu? Aqui tem um problema quando isso acontece. Quando a água acontece dessa forma, ela entra pelo
simplasto, ela entra na célula A, daí ela vai para B, ela vai para a célula C, ela vai para a célula D, ela vai para a célula E, até chegar no xilema. Então, osmose de A para B, osmose de B para C, osmose de C para D, osmose de E para E. Gente, são várias osmoses. Então, no simplasto ocorre várias osmoses. Tá, você vai entender por que eu estou falando isso. Olha agora a outra maneira da água entrar. Para de copiar e olha. Olha, a água pode entrar direto pela epiderme. Direto, não é nem pelo pelo, direto pela epiderme. Só que daí quando ela entrar pela epiderme, o que ela faz? Ela não atravessa as células, ela contorna as células. Ela contorna, dá um desvio, contorna de novo, até chegar no xilema. Você percebeu? Isso é apoplasto. No apoplasto não precisa de osmose. O apoplasto, ela entra entre as células. Gente, estou falando tão alto aqui, se estiver muito alto embaixo, é seu som aí. Tá? Então, no apoplasto, a água entra entre as células. Não há osmose. Professor, e daí o que significa isso? Se não há osmose, é mais rápido. A água vai para o xilema mais rapidamente pelo apoplasto, contornando as células. No simplasto, é um processo mais lento. A água chega no xilema, só que mais lentamente. Por quê, professor? Porque ela precisa atravessar as células. Várias osmoses. Então, no simplasto, vou colocar aqui, a água atravessa as células. Osmose por osmose. Por isso que é um processo lento. Já no apoplasto, a água contorna as células. Contorna as células. Então, é um processo mais rápido. Você acha que isso não cai no vestibular? Cai não, despenca. Grifa a palavra simplasto, grifa a palavra apoplasto. Entre as células apoplasto, atravessa as células simplastos. Pessoal, tudo bem? Joia? Olha o que eu vou fazer agora. Olha o que eu vou fazer agora. Eu quero que você grife, vira a tua apostila. Vira a tua apostila. Estamos quase lá, gente. Vira a tua apostila. Quando você virar a tua apostila, você vai chegar nessa imagem. Eu quero que você faça o seguinte agora. Junto comigo. Eu vou te explicar o lance da raiz secundária. Tá? Opa, apertei errado de novo. Então, vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Mas antes de fazer, eu quero que você olhe para essa imagem. Ó, vamos lá. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui, ó? Vou pintar. Isso aqui é a raiz principal. Essa é a raiz principal. Essa é a raiz primária. É a principal. Essa surgiu depois. Essa é a raiz secundária. Essa surgiu depois. Essa é a raiz secundária. Olha lá, ó. Raiz secundária. Raiz secundária. Beleza, não precisa copiar, só escuta. Então, essa que eu estou desenhando é a raiz primária e essa secundária, essa secundária, essa secundária. Beleza, já sabemos o que é primária, já sabemos o que é secundária. Agora, olha o que eu vou fazer. Vamos dar nome ao boi todo mundo. Você já entendeu a jogada. O número 3 é aquela camadinha que reveste a raiz por fora. Todo mundo sabe o nome. Epiderme. Fechou. Tá tranquilo. O número 4 é o córtex. Professor, dá outro nome. Meristema fundamental. Professor, dá outro nome. Parênquima cortical. Córtex. O número 1, esse é fácil. Ele fica bem no meio, ó, bem dilatado. O número 1 é o xilema, que você chama de lenho. O número 2, ele está mais para a borda, ó. Esse aqui está mais facinho, né? Ele está mais para a borda, então mais externo. Então o número 2 é o floema. Olha agora o que eu vou fazer. Não está desenhado aí, não tem número, na verdade, está desenhado, mas olha o que eu vou fazer. Você está vendo isso aqui? Isso que eu estou pintando aqui, que é uma camada que está mais destacada, essa é a última camada do córtex. A última camada do córtex é a endoderme. Falei para vocês ali na aula anterior, que é a endoderme. Agora, embaixo da endoderme, estou pintando aqui, ó. Embaixo da endoderme é o periciclo. Periciclo. Certinho? Então, faz uma pinturinha aí na endoderme, faz uma pinturinha no periciclo. Tá, pessoal, agora eu preciso de você. Tá? Eu preciso de você. Você já fez aí tudo bonitinho, vou pegar a borracha, que eu vou apagar isso aqui, e vou fazer um esqueminha aqui. Vamos lá que nós temos tempo ainda.
Essa aula aqui é massa pra caramba. Daqui a pouco vamos entrar aí nos tipos de raiz. Ó, lembra que eu coloquei para você aqui em cima? Lê lá comigo. Aqui o periciclo, o que ele faz? Origina a raiz secundária, certo? Então, olha o que acontece. Fica olhando aqui o periciclo. Todo mundo no desenho. Periciclo. Vai entrando em mitose, vai entrando em mitose, vai entrando em mitose, vai entrando em mitose. E olha o que está acontecendo, ó. Vai entrando em mitose, 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 até sair da raiz. Quando ela sai da raiz, tá? Aí, ó, tô pintando aqui para você. Quando ela sai da raiz, ela origina a tal da raiz qual, galera? Secundária. Então, eu tenho aqui a raiz primária, aqui eu tô com periciclo, aí ele vai fazer isso aqui, ó, vai multiplicando, 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 pronto, e sai para fora da raiz primária. Então, essa aqui é a raiz secundária e a mais importante é a raiz primária. Então, a finalidade do periciclo é originar raiz secundária. Tá na boa? Beleza, gente? Se tiver rápido, você me fala. Eu tenho uma questãozinha para você. Vai, você tem 1 minuto para preencher. Dá o nome para mim das partes, galera. Por gentileza, todo mundo dá o nome da parte aí. Da 1, da 2, da 3, da 4, da 5 e da 6. Vamos ver o que sai. Meu Deus do céu, galera. Se errar isso aí, não passa nem exame de fezes, hein? Sabe essa questão aqui? É na questão da FUVEST 2002. Segunda fase da FUVEST. E eu copiei exatamente. Ó, indica o nome de cada estrutura abaixo. Pensa um negócio desse. Que questão massa pra caramba. Tá, vamos lá. Beleza, gente? O número 1 tá na cara, né? O número 1 é o pelo, certo? É o pelo absorvente. Cuidado que não tem acento no pelo. O número 2 está na cara. Olha aí, ó. O 2 eu pego tudo isso até essa parte aqui, ó. Até essa camadinha aqui. O 2 é o córtex. O 3 é a última camada do córtex. Olha ela aqui, ó. É a última camada do córtex. Essa você sabe o nome. Endoderme. O 4 é a camadinha que vem depois da endoderme, que forma a raiz secundária. Periciclo. O 5 é o vaso central, é o xilema, chamado de lenho. E o 6 ele dá mais para a borda. O 6 é o floema, também chamado de líber. Pronto, galera. Classificamos todo mundo. Beleza? Terminei meristema primário, encerrado o meristema primário, vamos agora para meristema secundário, que é muito, muito, muito fácil também. Tá joia? Bom, gente, lembra que eu te falei que o meristema primário ocorre em todas as plantas? O meristema secundário ocorre apenas em quem que eu te falei? Gímeno e ângio. Então vai lá, ó, promove o crescimento em espessura. Promove o crescimento em espessura. Tá certo? Bom, galera, aqui é o seguinte, ó. Infelizmente você tem várias camadas, tá? Então, quando eu tenho uma raiz grossa, né, meristema secundário, vou pegar uma aroeira, por exemplo, vou pegar um pinheiro do Paraná, as camadas de fora para dentro são, infelizmente, a decoreba, viu? Suber, felogênio, feloderma, floema, certo? Aqui, ó, vamos lá de novo aqui, ó. Suber, felogênio, feloderma, floema, câmbio, xilema. Tô seguindo aqui, ó. Suber, felogênio, feloderma, floema, câmbio, xilema. Professor, quais são as 2 palavras que eu tenho que aprender mesmo? Circula. Felogênio. O felogênio surge do meristema secundário e agora não é mais procâmbio, agora é câmbio, porque já é meristema secundário. Professor, o que o felogênio, né? O que o felogênio está fazendo? Gente, o felogênio ele está separando quem de quem? O suber para fora, certo? E o feloderma para dentro. Então ele separa suber para fora, feloderma para dentro. Professor, o que o câmbio está fazendo? Ele separa floema para fora, xilema para dentro. Então o xilema fica para dentro, certo? E o floema fica para fora. Quem separa eles, olha quem que é, ó, é o câmbio. O feloderma fica para dentro, o suber fica para fora. Quem que separa? O felogênio. Então vamos mais uma vez, né? Vai todo mundo, de fora para dentro. Nem olha, vai. Suber, felogênio, feloderma, floema, câmbio, xilema. De dentro para fora, xilema, câmbio, floema, feloderma, suber, felogênio. Não tem jeito, galera. Você vai ter que decorar. Eu quero que você me faça um favor. Essas 3 primeiras palavras, suber, felogênio, feloderma, a gente chama de periderme. Periderme. Periderme é o que nós vulgarmente chamamos de casca. Vulgarmente chamamos de casca.
certo? Suber, filogênio, filoderma, peroderme, casca. Falando nisso, vai lá embaixo dessa imagem. O conjunto de Suber, também chamado de felema, né, que é tecido morto, grifa Suber, né, chamado de felema, ele é tecido morto. Isso eu já tinha ensinado para você na primeira aula de botânica. Tecido morto. Felogênio e filoderme. Então, se eu pegar Suber, felogênio e filoderme, denomina-se, olha lá, ó, periderme, casca. Periderme, casca. Pessoal, eu tenho 10 minutos e acredite se quiser, em 10 minutos eu consigo concluir, porque aqui é rapidão, já está praticamente pronto, é só a gente dar exemplo, tá bom? Meristema secundário, crescimento em espessura. Qualquer coisa, abre o áudio aí e fala comigo. Você consegue falar para mim sem ir lá qualquer sequência? Vai, vamos lá. Suber, felogênio, filoderma, floema, câmbio, xilema. De dentro para fora. Xilema, câmbio, certo? Floema, filoderma, felogênio, suber. O felogênio põe suber para fora, filoderma para dentro. Câmbio, floema para fora, xilema para dentro. Então vai lá, galera. Tipo de raiz. Aqui é jogo rápido, tá? Já coloquei ele para você não perder tempo, é só você colocar os exemplos. A raiz ela pode ser axial ou pivotante. Raiz axial pivotante é aquela que tem eixo central. Exemplo, plantas eudicotiledôneas. Certo? Professor, dá um exemplo da eudicotiledônea. Feijão, soja, ervilha, etc. É a maioria das anjos. Certo? Olha lá, galera, ó. Tô pintando, ó. Ela tem o eixo central, tá vendo? Essa aqui é a raiz principal, é a raiz primária. Isso é raiz axial. Aí, ó, a cenoura é uma raiz axial. Você vai ver daqui a pouquinho que a cenoura tem uma outra classificação, tá? Ela é tuberosa, ela armazena a reserva nutritiva, mas daqui a pouco a gente fala dela. De novo, mas ela é axial porque ela tem o eixo central. Fasciculada. Nossa, a imagem saiu em cima da outra, mas tudo bem. A fasciculada, essa aqui, galera, ó, é aquela que tem raiz desorganizada. A fasciculada também é chamada de raiz do tipo cabeleira. Cabeleira, certo? São as plantas monocotiledôneas. Põe lá para mim os exemplos, monocotiledôneas. Aí você põe a grama, a cebolinha, certo? O arroz, etc, 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 etc. São todas plantas fasciculadas. Não possui eixo central. Toda desorganizada. Isso é fasciculada. Beleza? Aí, ó, olha a raiz da cebolinha, galera. Toda desorganizada, fasciculada ou cabeleira. Ótimo, né? Lembra que grama que tem raiz fasciculada é ótimo para controlar a erosão. Chegamos agora na raiz tabular. Olha o que é a raiz tabular, ó. É aquela que cresce paralelamente ao solo. Paralelamente ao solo. É bom, né, galera? Dá estabilidade para a planta. Essa aqui, para quem não sabe, põe lá para mim, é uma planta chamada figueira. Do lado do referencial tem uma outra planta que não é figueira, que vocês conhecem, ficus, tá? O ficus, ela tem raiz tabular, ela vai crescendo e vai destruindo toda a calçada. Isso é a raiz tabular. É tipo de plantas muito grandes que dá uma maior, olha lá, ó, estabilidade ao solo. Isso é a raiz tabular. Chegamos agora na raiz tuberosa. Raiz tuberosa é a raiz que armazena a reserva nutritiva, tá vendo? A cenoura, além dela ser axial, que tem um eixo, né, central, ela tem reserva nutritiva. Você pode colocar cenoura, que é raiz. Você pode colocar a mandioca, que é raiz e tem reserva nutritiva. E você pode colocar batata doce. Não põe batata inglesa. Batata inglesa é caule. É batata doce. Batata doce. Tá joia? Toma cuidado aí, ó. Batata doce, certo? Aí você pode colocar batata doce, rabanete, beterraba, é tudo raiz. Cenoura, mandioca, batata doce, rabanete, beterraba, certo? Chegamos agora em raiz sugadora. A raiz sugadora também é chamada de raiz parasita. Olha aqui, gente, ó. Você tem aqui uma planta hospedeira e aqui uma planta parasita. E o que ela faz? Ó, ela emite as suas raízes para penetrar na outra. Essas raízes da parasita que penetra na planta são chamadas de austório. E aí, é óbvio, ela suga nutrientes, concorda? Ah, ele está falando da orquídea. Não. Ah, ele está falando da bromélia. Não.
Orquídea e bromélia são plantas epífitas. Elas não parasitam nada, correto? São epífitas, não parasitam nada. Aqui eu estou falando de duas plantas que você vai colocar aí. Uma chama-se cipó-chumbo, que é uma planta parasita, e uma outra chamada erva de passarinho. São duas plantas parasitas famosas dos vestibulares. Cipó-chumbo e erva de passarinho. Cipó-chumbo e erva de passarinho. Tá ok? Olha aí, galera, ó. Esse aqui, para quem não sabe, é o cipó-chumbo. Ela vai crescendo, ó, e ela vai emitindo os prolongamentos que você não está vendo por dentro para sugar nutrientes da planta. E essa aqui, olha lá, ó, é a erva de passarinho. Olha só o que ela faz, ó. Ela vai crescendo e vai enrolando em volta da planta, correto? Vai enrolando em volta da planta e aí vai sugando os nutrientes. Erva de passarinho. Chegamos agora na raiz do tipo estrangulante. O nome já diz tudo. Ela cresce, se enrola em volta do vegetal e bloqueia a condução de seiva. E aí o vegetal que está, né, que é o hospedeiro, para, né, de chegar a nutrientes da raiz, ela morre e cai. E quando ela morre e cai, a planta estrangulante cai junto. Quer dizer, ela é uma planta suicida. Olha que loucura. O objetivo dela é tomar o lugar da planta. Essa planta aqui chama-se cipó. Escreve aí, galera. Cipó mata-pau. Certo? Essa planta chama-se cipó mata-pau. Vai acompanhando aí. Cipó mata-pau. Olha ela aqui, galera. Ó. Ela vai enrolando, ó, e vai estrangulando. É uma raiz estrangulante. Cipó mata-pau. Chegamos agora na raiz respiratória. A raiz respiratória, o pneumatófora, é aquela que cresce em ambientes alagados. Todo mundo da sala conhece. Os ambientes alagados são aqueles ambientes que alagam à noite, como é o caso das marés. Tá lembrado? É típico de plantas do mangue. Apesar da imagem não estar mostrando, mas bem na extremidade da raiz, ó, tudo isso aqui é a raiz respiratória. Ó, ela sai do solo. Ela tem um poro, tá aqui em cima, ó, chamado pneumatóforo. Professor, para que serve o pneumatóforo? Para captar gás, para captar oxigênio, para ela poder respirar, porque afinal de contas a noite alaga. Professor, como é que chama essa planta aqui? Põe para mim ali em cima, galera. Essa planta aqui chama-se Avicênia. Avicênia, certo? Ela é conhecida como mangue preto. Se você quiser colocar, pode colocar isso aí, ó. Mangue preto, tá? É o nome desse mangue. O mangue preto ou avicênia são aquelas que têm as raízes para fora da água à noite para poder respirar, porque afinal de contas alaga. Lê lá comigo, ó. Adaptados a trocas gasosas. Vai na frente da palavra pneumatóforo e coloca para mim poros. Pneumatóforos são poros que captam oxigênio. Pessoal, só tenho mais 3, tá? Vou passar só 3 slides e vou liberar vocês, que vocês têm aula do Robson aí. Aí quem quiser ficar, eu vou fazer 2 exercícios e já libero o definitivo. Se estiver rápido, por favor, eu estou até sem o celular, depois eu vou olhar se vocês fizeram uma pergunta, que tinha acabado minha bateria, e aí eu respondo individualmente qualquer pergunta que foi feita lá. Suporte ou escora? Olha lá, ó. A raiz, suporte ou escora, olha aí, galera, ó, é aquela raiz que sustenta, ela sai do caule e vai em direto ao solo para dar sustentabilidade. Para quem não conheceu essa planta aqui, mas todo mundo conhece, é o pé de milho. Olha aqui, ó, a outra imagem, ó. As raízes saem do caule e vão em direção ao solo. Para quê, professor? Para dar estabilidade para o vegetal. Quer dizer, além de fixar, estabiliza o vegetal. Então, o suporte e escora são aquelas que contribuem para a maior fixação dos vegetais no solo, né? Maior fixação, maior estabilidade. É bom colocar isso. Maior estabilidade. Você pode colocar milho, e você pode colocar vegetais do mangue. Vegetais do mangue. Certinho? Tem até um mangue famoso, que o nome científico dele é gênero, né? Rhizóphora. Vou pôr Rhizóphora sp, quer dizer, Rhizóphora de todas as espécies. Vegetais do mangue, Rhizóphora de todas as espécies. Rhizóphora sp. E aí o penúltimo slide, raiz aérea ou adventícia. Raiz aérea ou adventícia. Eu quero que você tome cuidado só com uma coisa. Dá uma olhada onde está escrito raiz aérea ou adventícia. Fala, ué, professor, mas você colocou o pé de milho aqui de novo. Devia ter colocado a figurinha. Mas, ó, olha essa figurinha que está do milho aí na tua apostila. Dá uma olhada. Tá vendo essa raiz aqui de baixo? Tá vendo essa raiz aqui de baixo? Essa raiz aqui de baixo, ela está presa no solo. Então, essa raiz aqui de baixo,
aí da tua apostila, ela é uma raiz suporte. Agora você está vendo que está saindo uma outra raizinha em cima, que ela está no ar, aí ela está pendurada. Essas raízes que estão penduradas aqui em cima, certo? A gente chama de raízes aéreas. Estas são as raízes aéreas, que você também chama de adventícias. Aquelas que estão lá embaixo, presas no solo, raiz suporte. Tá? Olha que massa essa imagem, gente. Essa imagem aqui, eu não sei se você conhece, é aquela árvore que fica na frente do Burger King da Afonso Pena, certo? Ali na praça. Fica bem na frente do Burger King. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui são raízes penduradas. Você tá vendo? Essas raízes penduradas são raízes aéreas. São todas raízes aéreas. Aí elas penduram, vão crescendo e vão dando estabilidade. Então, raiz aérea. Raízes, tá? Que geralmente se apoiam em suportes ou diretamente no solo. Sai lá do caule em direção ao solo, tá bom? Ou ficam pendurados. Aí você pode colocar, se você quiser, raízes de orquídea, tá? Raízes de orquídea, pode colocar. Raízes de orquídeas. Quer ver outra que você vai colocar aí? E raízes de bromélias. Professor, mas e essa planta aqui? Quem que é essa planta aqui? Essa planta aqui é uma figueira. A figueira, olha só aqui, ó. Você tá vendo essa raiz que eu tô pintando aqui embaixo, ó? Essa raiz tabular, ela cresce achatada no solo para dar estabilidade. E essas que ficam penduradas aqui do outro lado são raízes aéreas. Tá bom? As penduradas aéreas, aqui crescem paralelamente no chão, são raízes tabulares. E aí, a última, né? As raízes de planta aquática. Bom, gente, o que chama mais atenção da raiz da planta aquática é que todas elas têm na ponta, lembra? A coifa. Professor, para que serve a coifa? Para proteger a ponta da raiz contra micro-organismo. Então, ó, possui coifa, lembra que eu disse no começo da aula que a coifa tem outro nome? Calíptra. Apresentam coifa ou calíptra, resistente para proteger a extremidade de raiz contra micro-organismo. Aí você pode colocar aí, ó, Vitória Régia, pode colocar essa planta aqui, o que você está vendo aqui, ó. Essa aqui chama-se camalote, muito comum no Rio Paraguai, certo? Pode colocar camalote, pode colocar uma outra chamada de elódia, pode colocar uma que todo mundo da sala conhece, que é a famosa Vitória Régia, são todas plantas aquáticas. Camalote, elódia, Vitória Régia, camalote, elódia, Vitória Régia. Essa imagem aqui que você está vendo é um camalote, certo? Aí, ó, camalotes, camalote, ou essa é elódia, elódia. Esse aqui é o camalote, lá no Rio Paraguai, certo? E olha que interessante, ó, os camalotes, elas têm uma bolsa de ar, galera, ó, olha que massa, só que é no caule, tá? Essa bolsa de ar é no caule. Para quê? Para deixar ela flutuando. E aí, a famosa Vitória Régia, beleza? Que se você pisar no meio, você vai afundar, beleza, galera? Tem gente que acha que não, que sai pulando de vitória em vitória, só maluco mesmo. Bom, gente, se você quiser parar a aula e ir para a aula do Robson, tudo bem, mas eu vou como de praxe, né? Não tem como, se a aula não fica legal, eu vou fazer aqui 2 exercícios e aí eu libero vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição para abrir o áudio no final aí. Questão número 2. As que eu não fizer são tranquilas. Olha a 2. As plantas utilizam o crescimento localizado em regiões específicas responsável pela divisão celular. Mitose. As células do meristema são consideradas totipotente. Toti, forma tudo. São células tronco. Não vou colocar tronco, vou colocar células tronco. Isto é, elas são totalmente capazes de desenvolver em qualquer tipo de célula que ocorre no ciclo de vida das plantas. Com base nos conhecimentos sobre os tecidos meristemáticos e crescimento das plantas, pode afirmar o periciclo, periciclo forma raiz secundária. É um tecido originado do procâmbio, tá? Tá errado, procâmbio forma xilema e floema. Desenvolve-se os ramos laterais, ou seja, tá tudo certo, mas procâmbio forma xilema e floema. Falso. Ele é formado, para quem não lembra, da medula, do cilindro central. Cilindro central. Meristema apical, que fica na ponta da raiz, na ponta do caule, gema apical, é responsável pelo crescimento longitudinal e nele se formam os meristemas primários. Resposta certa, letra B. O meristema fundamental, que é o córtex, origina os tecidos vasculares secundários, errado, primários. Responsável pelo crescimento primário, não tem nada a ver, tecido vascular é vasocondutor. O procâmbio produz grande quantidade de tecidos, mais ou menos homogêneos, como o parênquima cortical e medular. Errou de novo. Procâmbio forma xilema e floema. Tecidos condutores. Os meristemas secundários ocorrem em todos os tipos de plantas. Mentira. Meristema secundário é só em gimnosperma e eudicotiledônia. A resposta certa é a letra B.
4. Sobre as angiospermas, assinado o que for correto. Vamos lá. O crescimento secundário, quando ocorre, se dá pela atividade do câmbio e do felogênio. Verdadeiro item 1. O crescimento das plantas depende da multiplicação por mitose das células meristemáticas. Verdadeiro. Bom, ele está falando de angiosperma. Angiosperma são seres multicelulares, é verdade, compostos por células procariontes. Pelo amor de Deus, procarionte é bactéria, não tem nada a ver. O esporófito maduro possui soros. Errou de novo. Quem tem soros, quem que é, pessoal? Pteridófitas. Elas produzem o etileno nas folhas. Nós não vimos isso, mas etileno é o gás do amadurecimento. É um hormônio responsável pelo amadurecimento dos frutos. Nas folhas, nas sementes, transportado pelos feixes vasculares. Esse hormônio estimula o alongamento celular. Está errado. Alongamento celular é um outro hormônio chamado auxina. Nós não vimos essa aula ainda. Então, certos 1 e 2, gabarito 3. Pessoal, e para liberar vocês, eu não posso deixar de fazer essa questão, né? Não vou perder muito tempo, vocês já perderam um pouquinho demais de tempo comigo. A 6, ele conta a história aqui da raiz, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar o nome primeiro. O B é aquele que atravessa as células. A gente chama de simplasto. Ele é mais rápido, lembra? O A, ele contorna as células. É o apoplasto. Ele é mais rápido. O simplasto é o mais lento e o apoplasto é o mais rápido, porque ele não precisa de osmoses, né? Ele vai contornando. O D é o xilema e o C é o periciclo. Só para a gente lembrar. Então vamos lá. Com base nos textos, as soluções aquosas percorrem a célula até a copa das árvores devido à ação do processo de transpiração das folhas e da força de coesão e tensão. A gente vai ver isso aí em fisiologia. Que ocorre no interior de vasos condutores. Solução aquosa é no interior de vaso condutor, é verdade. Dos vasos condutores de seiva elaborada. Não, a água é seiva bruta. E não é floema, é xilema. O xilema é a letra D. Está errada A. As soluções aquosas podem passar de célula para célula em B, pelas paredes, até atingir o xilema D. Beleza. Esse percurso é feito livremente, sem necessidade de osmose. Já errou. Tem necessidade de osmose. Processo que envolve gasto de energia. Osmose não envolve gasto de energia. Vamos lá. O deslocamento das soluções aquosas através dos espaços intercelulares A é mais rápido e direto. É verdade. É o apoplasto. As soluções atingem as células de passagem do periciclo C, é verdade, e então passa para os vasos lenhosos, xilema D, é verdade. Resposta certa, letra C. Ok? Gente, eu vou fechar aqui, correto? Nós já perdemos aí um tempinho, já estou atrapalhando você um pouquinho aí. E muito obrigado. Se vocês quiserem ficar aí ao vivo aí, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês aí. Tranquilo, pessoal? Obrigado a todo mundo, então.